Bom dia, povo de Deus. Paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está de pé, quero agradecer também a banda aí abençoada, tá, os irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês aí. Tudo que você faz sempre para o Senhor, né? Abra o livro do Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 38. Mateus, capítulo 12, o verso 38 até o 41. Glória a Deus. Para você que gosta de anotar, o título da mensagem é Dormindo ou Descansando? Será que é a mesma coisa? Dormindo ou descansando? Nós vamos aprender. Então diz assim em Mateus, capítulo 12, verso 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui maior do que Jonas. Você pode se sentar, glória a Deus. Glória a Deus. Dormindo ou descansando? Bom, quando eu estava perguntando ao querido, como diz o pastor Adriano, ao querido Espírito Santo, e eu perguntei, qual seria a ministração que poderíamos falar para uma igreja tão abençoada, que tem palavras tão boas, palavras de vida eterna. Nós temos pregadores excelentes aqui, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração, na minha vida, sobre isso. E quando a gente parece que vê o texto ali, quando esses escribas e fariseus pedem um sinal, a gente pensa, será que é pecado pedir um sinal? Mas é porque a gente não leu o contexto antes. Claro que Deus não se importa com aquele que o busca, que peça um sinal. Sinal significa direção. Só que, se você olhar nesse capítulo 12, né, Jesus ele começa com seus discípulos passando por uma roça de milho. E eles e os seus discípulos acabam comendo algumas espigas num dia de sábado. Depois, ele começa a curar várias pessoas, inclusive num dia de sábado, e expulsar demônios. E os escribas e fariseus, por inveja, vendo que Jesus estava atraindo multidões, as pessoas estavam seguindo Jesus, chamaram inclusive Jesus de Beelzebu, príncipe dos demônios, e disseram que inclusive que Jesus expulsava aqueles demônios, né, porque ele era o príncipe dos demônios. E Jesus cita aquela frase que reino dividido não prospera, casa dividida não subsiste, assim por diante. E inclusive fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. E eles sabiam que eram algo de Deus, mas por inveja, por orgulho, por avareza, enfim, por não querer perder a sua posição, eles tentaram induzir e seduzir o povo, dizendo que isso era obra de demônio. Então eles sabiam muito bem que era Deus que fazia isso, mas não queriam admitir. Então eles estavam lutando contra o próprio Deus. Então o único pecado que Deus não perdoa é aquele que você não quer se arrepender, porque todo pecado é perdoado. Porém, então, e eles, né, vendo que Jesus fala algumas coisas, inclusive Jesus chama eles, como João Batista chamou, de raça de víboras. Só faltava o pessoal dizer assim, Jesus, e esse aqui, que raça que é? Ah, esse aqui é uma caninana. E esse? Ah, esse é uma serpente. Esse é uma coral. Só faltava, né, alguém para incitar e dizer. Então, eles pedem um sinal. Como que, se isso fosse adiantar?
Eles não queriam se converter. É mais ou menos quando a gente vai evangelizar alguém e a pessoa está cheia de argumentos e defesas e começa a falar mal do evangelho. Eu lembro que um dia eu fui evangelizar um moço, um amigo meu, ainda é amigo. E claro que ele era de outra denominação e tal. E ele disse, mas eu não acredito nesse negócio que lá na igreja, né, você coloca a mão, a pessoa cai, né, e fica falando uma coisa estranha. Eu não acredito nisso. Aí eu disse assim, eu perguntei, e se Deus fizesse isso contigo, tu ia acreditar? Ele disse, não. Eu disse, então Deus não vai nem perder tempo. Deus já sabe. Porque assim eram os fariseus. Você acha que Deus não sabe quem vai ser e quem não vai ser salvo? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Só que Ele te dá todas as oportunidades para você se salvar. E Ele nunca vai interferir numa coisa chamada livre-arbítrio. É a tua vontade. Só que Ele conhece. E Ele prepara. E é por isso que a gente tem que orar para Deus preparar cada situação para ver se a pessoa se arrepende. Então, é por isso que Ele diz que uma geração má e adúltera pede o sinal. E Ele compara Jesus a Jonas. E é isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Né? Que existem semelhanças e diferenças entre Jesus e Jonas. E no final da ministração, você vai se identificar. Será que eu estou mais parecido com Jonas? Ou será que eu estou mais parecido com Jesus? Todo mundo tem um pouquinho de Jonas e todo mundo tem um pouquinho de Jesus. Mas o ideal é que a gente fique mais parecido com Jesus do que com Jonas. Amém? Vamos primeiro às semelhanças. Bom, ambos pareciam estar dormindo no barco, prestes a afundar. E quando você lê o livro de Jonas, você vai perceber que ele estava dentro de um barco com marinheiros e tenta ir para Tarsis, que hoje é a atual Espanha. Ou seja, ele estava num barco. E quando nós lemos o Evangelho de Jesus, também tem uma situação que Jesus estava no barco, que estava prestes a afundar. E também nos dois barcos houve uma grande tempestade, que a gente já ouviu muitas e muitas vezes, sobre a questão da tempestade, que Jesus está no barco e tal. E eu já ouvi várias e várias pregações nesses meus anos de evangelho sobre tempestade. Mas cada vez a gente aprende algo novo. Então, parecia que a situação era a mesma. O que a gente já aprende aqui? Que às vezes a tempestade vai vir para aquele que serve a Deus e aquele que está desobediente a Deus. Ambos estavam em um sono pesado, que nem o balanço do mar, nem os ventos, nem a tempestade os acordavam. Olha, Jesus, eu não sei, mas provavelmente pelo sono que ele estava, devia estar num ronco só, né? O Jonas também. Imagine aquele barco balançando, o vento, tempestade, o barco quase virando, tanto Jonas quanto Jesus dormindo. Bom, cada um tem um tipo de sono. Eu, por exemplo, quando eu durmo, toda a vida quem me chama lá é minha esposa, a pastora Alexandra. Ela chega e diz assim, ó, ei, vamos fechar a janela, vamos fazer isso. O quê? Eu me levanto assim meio perdidaço, assim, né? Eu pode roubar a casa, pode me roubar junto, se bobear, não acordo. Eu tenho um sono, quando eu dormir, acabou. Né? Já a pastora Alexandra, ela é rápida, né? Ela é mais ligada do que eu. Eu não, eu parece um Jonas, parece um Jesus ali e vai, né? Bom, então eu estava com sono pesado. Às vezes, o cansaço toma conta da gente e nem percebemos o que está acontecendo em nossa volta. E ambos pareceram que morreram. Porém, depois de 3 dias, tudo mudou. Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe e Jesus ficou 3 dias no ventre da terra. Outro dia, até o pastor Adriano pregou sobre, ele brincou, ele usou a analogia de um retiro, né? Sobre Jonas, ele pregou aqui. E não deixa de ser, é por isso que tem tudo a ver, muitas vezes. 3 dias é o suficiente para mudar a tua história. Né? Porém, mesmo parecendo ser a mesma situação, e os motivos, as atitudes de Jonas e Jesus são completamente diferentes. Às vezes a Bíblia nos mostra situações muito parecidas, em que a minha ou a sua atitude pode mudar o curso da nossa vida. E é isso que agora nós queremos entrar no texto. Bom, então, quando nós lemos os dois textos, parece que são iguais. Às vezes, parece que a vida do ímpio e a vida daquele que serve a Deus até é parecida. Eu falei parece. Por quê?
porque a tempestade vem para um, vem para o outro, o barco balança para um, balança para o outro. Porém, vamos ver as diferenças. A primeira diferença é que Jonas não se importava com os perdidos. Porém, Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Quando Deus falou com Jonas e disse, vai a Nínive, prega sobre o arrependimento. O que Jonas fez? Ele pegou um barco que ia para Tarsis, que era o mais longe possível de Nínive. Era do outro lado. Então, ele não estava nem aí para o pessoal de Nínive, que era a capital da Síria. E por que ele pensava assim? Porque a Síria eram os inimigos ferrenhos de Israel, de Judá. Então ele não queria que esse povo se convertesse. Ele queria que esse povo morresse castigado com o juízo de Deus. E é por isso que ele fugiu. Mas Jesus não. Estava no barco, dormindo sim. Na verdade, descansando. Depois a gente vai, no final, eu quero dar uma ênfase nisso. Porque ele sabia que tudo estava no controle do papai. Ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir e que aquele barco eles não iam padecer, porque o pai tinha um propósito com ele. Enquanto Deus tem propósito na minha vida, tem promessa para se cumprir na minha vida, e eu estou na obediência, eu creio que o Senhor não há de me levar. E assim que Jesus, por isso que ele descansava tranquilamente. Então a primeira diferença é que Jesus sim se importa com os perdidos. E é por isso que você está aqui. Por isso que eu estou aqui. Porque Jesus se importou comigo e com você. Porque nós estávamos perdidos. Jonas não queria nem saber. O pecador, que se ferre. Ele dizia mais ou menos assim. A segunda diferença é que Jonas tentou fugir do seu chamado. E Jesus veio para cumprir o seu chamado. Veja bem. Existem pessoas que às vezes ficam até em depressão, ficam confusas, que querem uma direção de Deus. E coisa boa, cá entre nós, né? É quando Deus dá uma direção para a gente, não é? E Jonas tinha uma direção. Deus falou claramente com ele. Deus falou, disse, vai a Nínive, prega para os ninivitas. Deus disse exatamente o que queria. Ele não escutou de um terceiro, foi diretamente de Deus, veio diretamente da fonte. Então, se era para alguém ter certeza do seu chamado, era Jonas. Mas ele não quis, ele fugiu de Deus, tentando ir para Tarsis. Como eu falei antes, o mais longe possível de Nínive. Não que é claro que ele sabia que Deus ia achá-lo lá, mas ele pensou mais ou menos assim: bom, eu estou bem longe, então Deus vai desistir de mim e vai escolher outro, porque eu não quero. E deixa eu falar para você, igreja. Às vezes é isso que Deus está falando, muitas e muitas vezes com você. Está te chamando. Vai para lá, faz isso, faz aquilo. E você cada vez mais longe, cada vez fugindo, cada vez mais longe. Depois nós vamos ver as consequências da fuga, logo em seguida. Jonas foi muito desobediente e teimoso. Tem gente teimosa aí, não olha para o lado, pelo amor de Deus, não olha. Só tem lá em Nínive, só o Jonas e os parentes dele, aqui em Brusque, glória a Deus, todo mundo obediente, tá? Não olha para o lado, né? Senão você pode se entregar ou entregar alguém. Mas Jesus não. Jesus sempre foi obediente e determinado. Ele sabia, glória a Deus, que depois daquele barco, depois daquela tempestade, havia uma cidade lá para ser salva. Havia um gadareno endemoniado que ia tentar, mais uma vez, dizer para ele não passar lá, mas ele sabia que lá havia um propósito. Jesus sabia que quando ele chegasse lá, ele ia fazer com que um cara que era endemoniado, um gadareno, que ninguém passava para aquela margem ali da praia ali, ele sabia que quando ele chegasse lá, ele ia evangelizar, e aquele cara ia ser um pregador em Gadara, aleluia. Deus, quando chega no ambiente, ele diz uma palavra, e ele pega aquele que era um demoniado e faz um pregador, aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã, não importa o quantas coisas ruins você fez ou deixou de fazer, Deus pode transformar
um pregador para os teus, para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos, aleluia. E muitas vezes a gente pensa que pregador é só estar no altar. O maior pregador é aquele que prega a palavra. O altar é consequência, é chamado, é vocação, mas todos nós fomos chamados para pregar a palavra. E quando a gente pensa que tem que pregar a palavra, é só pregar no altar, ou pregar não sei aonde, em congresso. Não, não. Nós somos chamados para pregar a palavra. Pregue tempo e fora de tempo, como diz a Bíblia. Então, segunda diferença foi que Jonas tentou fugir e Jesus veio para cumprir o seu chamado. A terceira diferença é que Jonas estava no lugar errado e na hora errada. Mas Jesus sempre está no lugar certo e na hora certa. Glória a Deus. Jonas estava no lugar errado e na hora errada. Não era propósito de Deus que ele estivesse naquele barco. E Jonas decidiu fazer o que achava melhor para si. Como termina o livro de Juízes? O livro de Juízes, quando eu leio, me dá uma tristeza, porque termina o livro de Juízes dizendo assim, ó, e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Cada um buscava a sua justiça. E é por isso que o livro de Juízes termina de uma forma em que, falando depois do sacerdote Eli e os seus filhos que não tinham nenhuma reverência com Deus. Então o que eu quero dizer para você é que quando você faz o que acha certo para si, você está bem parecido com Jonas. Você está fugindo do propósito de Deus. Talvez você se encontre às vezes no lugar errado e na hora errada. E coisas que não eram para acontecer na tua vida acabam acontecendo. E quantas tragédias a gente ouve porque pessoas estavam onde não deveriam estar. Por quê? Porque decidiram fugir do propósito de Deus. Então, inclusive, quando ele estava no lugar errado e na hora errado, isso teve sérias consequências, não só para ele, mas ele colocou gente que não tinha nada a ver em perigo, os marinheiros. E se ele fica um pouco mais teimoso, não só ele, mas talvez até os marinheiros poderiam ter morrido. E quando você faz coisas erradas, às vezes você não atrai consequência desastrosa só para você. Você atrai para a tua casa, às vezes, para pessoas que não têm nada a ver, porque estão junto contigo. Então, quando a gente faz algo que está fora dos planos de Deus, às vezes, a gente faz muita gente sofrer. Glória a Deus. Bom, mas Jesus não. E ainda, quase que eu esqueço, aqueles marinheiros perderam muita coisa que não eram para perder. Eles tiveram que jogar fora as suas riquezas, posses, para tentar fazer com que o barco não afundasse. E muitas vezes tem pessoas aqui jogando fora coisas que não precisa jogar. Perdendo posses que não precisa perder. Porque continua teimoso, desobediente como Jonas. E daí, às vezes, está fora dos planos e dos propósitos de Deus. E é por isso que às vezes parece que o barco cada vez quer afundar mais. Cada vez fica mais difícil. E diz que o mar ia se embravecendo cada vez mais. Eu nunca passei numa tempestade no mar e nem quero passar, mas dizem que é horrível, né? Diz que até o corajoso fica lá, todo mundo se converte lá, me falaram, né? Glória a Deus. A quarta diferença é que a tempestade... E Jesus, é claro, ele estava na hora certa, no momento certo, porque ele é soberano e o vento e o mar e a tempestade lhe obedecem. Estava ali simplesmente para que a fé dos discípulos fosse testada e aumentada. Então, Jesus estava no lugar certo, na hora certa, para aumentar a fé dos discípulos. Por isso que ele disse, homens de pouca fé. Então ali, os discípulos conheceram um pouquinho melhor Jesus e a sua fé foi aumentada ali. A quarta diferença é que a tempestade veio para tirar Jonas do lugar errado e veio para tentar impedir de Jesus chegar no lugar certo. A quarta diferença é que a tempestade veio para tirar Jonas do lugar errado e veio para impedir Jesus de chegar ao lugar certo. Veja bem, existe tempestade que não é Deus que coloca.
E existem tempestades que Deus até coloca na nossa vida com um propósito. No caso de Jonas, ele criou essa tempestade pela sua desobediência. Ele que meio proporcionou. E Deus permitiu ou colocou aquela tempestade para que mexesse com Jonas. No caso de Jesus, o diabo, né, tentou colocar aquela tempestade e Deus permitiu para que o poder de Deus fosse glorificado, Jesus fosse honrado, exaltado. Então tem coisas na minha e na tua vida que não é o diabo não. É por causa da nossa desobediência que ocorre. Porque a gente, esse diabo está furioso, é o diabo que está fazendo aquilo. Porque a gente é craque em colocar a culpa a alguém, né? Então, a gente precisa assumir os nossos erros. E um sinal de maturidade espiritual, principalmente, é quando eu reconheço que eu tenho uma parcela de culpa na minha vida. Porque a tua vida e a minha vida é feita de escolhas e decisões. Então, as minhas escolhas e minhas decisões vão refletir depois. Então, Jonas, ele provocou a tempestade. Jesus afastou a tempestade. Né? Então, Jonas causou uma tempestade e Jesus teve autoridade sobre a tempestade. E a quinta diferença é que na tempestade, olha só, Jonas foi envergonhado e jogado ao mar. Jesus foi exaltado e fez o mar se acalmar. Perceba, agora eu quero trazer para a tua vida. Às vezes a tempestade, as dificuldades, as tribulações, na minha e na tua vida, que parece que vem para nos envergonhar. Meu Deus do céu, mais uma vez passei por isso, mais uma vez aquilo. Porém, se você ficar firme e repreender essa tempestade, esse vento, o mar se acalma, a tempestade vai embora, e você vai, Jesus vai ser glorificado na tua vida. Porém, se eu reclamar e ficar como que inerte, às vezes, em vez de eu sair de uma tempestade, parece que a tempestade vem, a coisa piora. No caso de Jonas, ele saiu da tempestade, mas foi engolido por um grande peixe. Um abismo chama outro abismo. É mais ou menos que eu pago, uma época, deu testemunho. Né? Eu vivia no cheque especial, mas não é por culpa de Deus, por minha culpa, porque eu fiz os negócios errados e acabei. Então, em vez de eu confiar em Deus, o que eu fazia? Quando eu não conseguia pagar o cheque especial, eu pegava um empréstimo, e daí esse empréstimo eu cobria outro empréstimo, e esse empréstimo eu estava preocupado com o meu nome, eu dizia, o que os outros vão pensar? E eu vivia atrapalhado, porque do empréstimo eu pegava outro empréstimo, e a dívida, o que acontecia? Aumentava. Em vez de eu preocupar com o nome de Jesus, eu estava preocupado com a minha reputação. Chegou um dia, eu disse, não. Eu não estou dizendo que é errado pegar empréstimo. Às vezes a gente precisa para comprar um carro, para comprar uma casa, mas não para ficar pagando dívida, porque senão só aumenta. Aí eu disse, não, chega, eu disse para a pastora Alexandre, chega. Se eu tiver que ir para o SPC, se eu tiver que ir para o Serasa, eu vou. Porque acabou. E desde aquele dia eu nunca mais peguei empréstimo para pagar dívida. E Deus começou a mudar, porque eu era dizimista, eu era fiel. Só que eu não confiava verdadeiramente que Deus poderia fazer. Então, o que eu quero dizer para você? Às vezes a gente sai de uma tempestade, cai na boca de um grande peixe, vai e piora, e cada vez pior. Por quê? Porque a gente não crê no Deus de verdade. Aí, se eu fosse para o Serasa, e daí eu ia negociar com o banco depois. Aí, se tira o meu carro, e daí eu pago. Se eu estou devendo, eu tenho que pagar, eu pagaria. Porque a gente não quer abrir mão de coisas. Então, eu disse, não, chega. E desde aquele dia em diante, Deus mudou a minha vida financeira. Né? Deus me abençoou. Por quê? Porque a gente começa a confiar em Deus. Agora, quando a gente não confia, a gente está sempre confiando no banco, no gerente do banco. E daí cada vez aumenta a bola. Então, assim, vai ter momento que você tem que tomar decisão. Senão a tua vida só vai piorar. E assim aconteceu com Jonas. Ele teve que se arrepender, não no barco, mas dentro do ventre do grande peixe. E ali, quando Jonas foi jogado ao mar, os homens devem ter dito, os marinheiros, que homem pecador é esse que
Que o mar quer esse homem morto. Foi envergonhado. Teve que dar satisfação da vida dele para quem não devia dar. Porque eles perguntaram, de onde vens? Qual é a tua ocupação? Quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? E assim vai, né? Ele teve que dar satisfação para quem não deveria dar. E quando a gente não crê em Deus, a gente tem que dar satisfação para o gerente do banco, dar satisfação lá para o gerente de RH da empresa, porque precisa pegar dinheiro emprestado, dar satisfação para o amigo, olha, eu estou com essa dívida, estou ferrado, tenho isso. E a gente tem que dar, fica dando satisfação para quem não precisa dar. Porque a gente não confia em Deus. Então a gente está sempre atrapalhado. Então, e Jesus não. Ele simplesmente não precisou dar satisfação para ninguém. Ele já mostrou o seu cartão de visita e disse, mandou o mar e o vento e a tempestade se acalmar e tudo se fez. Calma. E seguiu viagem. A sexta diferença é que Jonas estava com desconhecidos no barco. E Jesus estava com seus discípulos. Às vezes você está andando com gente que você nem conhece. E você não faz diferença nenhuma. Ou pior, isso faz diferença, faz para pior, como no caso de Jonas ainda, né? Mas Jesus estava ensinando com seus discípulos. Então, com quem você anda, com quem você caminha, também vai fazer diferença. Tem um ditado no mundo. Diga com quem andas e direi quem tu és. A Bíblia diz, anda com o sábio e serás sábio. Anda com o tolo e serás afligido. Provérbios 13:20. Que é mais ou menos a mesma coisa. Então, no caso de Jonas, ele colocou inclusive vida de gente que ele nem conhecia, ele queria fugir, né? E Jesus não. Jesus, ele estava com seus discípulos, e ele mudou a vida daquele história. A sétima diferença é que Jonas, depois de estar em Nínive, pregou mais com juízo do que com amor. E Jesus pregou muito mais com amor do que com juízo. Jonas pregou, mas ele queria que a palavra dele prevalecesse. Não, Deus vai subverter essa nação e vocês vão 40 dias essa cidade será destruída. E ele era mais ou menos, eu conto às vezes, né, lá na empresa, quando eu trabalhava numa empresa SA, ela poderia dizer até que ela vendia uma grande empresa de Brusque aqui. Eu não vou dizer o nome dela para você não associar a pessoa, né? Mas eu lembro que quando eu chegava lá, quando nós tínhamos que dar advertência para algum colaborador, a gente precisava pegar a assinatura do diretor, né? Então esse diretor, ele chegava assim, né, e eu dizia, ó, essa pessoa, ela fez isso, fez aquilo, ela infringiu tal norma. Ele pegava a caneta assim, tirava do bolso e assinava com uma vontade. Sabe, ele tinha um prazer de dar advertência, ele dizia, tem que fazer isso mesmo. Merece. Se fez isso, merece. Sabe, a vontade dele, se eu quisesse agradar aquele diretor, eu vivia com advertência, com suspensão. Ele ficava tão contente, era nítido, que ele nem disfarçava, né? A gente colocava na mesa dele, ele pegava e assinava com uma força aquilo, né? Que só faltava rasgar o papel. E dava, entrega lá, merece mesmo. E faz mais. Se ele aprontar, demite esse cara. Eu citei esse exemplo porque, às vezes, tem pessoas que só pregam que Deus vai castigar. Que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Gente, Deus é amor, nós temos que pregar que Deus ama o pecador. Ele não gosta do pecado, é claro, mas Ele ama o pecado. E às vezes a gente que só... uma época nós tínhamos um grupo aí, que tinha uma pessoa que só postava coisa ruim. E tinha gente que era convertida e que não era convertida. Quando eu falo coisa ruim, é porque o mundo está acabando. E vai acabar mesmo. Porque o mar tal cidade vai ser engolida pelo mar, e não sei o quê, e papapá. E só colocando medo, terror. E de repente, pessoas que nem eram nem convertidas nesse grupo, começaram a sair do grupo. No fim, o administrador do grupo teve que pegar e fazer colocar as pessoas, só alguns que poderiam postar coisa no grupo. Porque a gente não está aí para pregar o evangelho do terror. Deus sim vai fazer juízo, vai, para aquele que não quer se arrepender. Mas a gente prega o evangelho do amor. Deus é muito mais amor do que juízo. E aqueles ninivitas, que eram mais de 120 mil, eles se arrependeram, se converteram. Prova é que o próprio Jesus, nesse texto que a gente acabou de ler, eles disseram que os ninivitas
julgarão essa geração má. Você sabia que quando nós estivermos lá no céu, a gente vai olhar e também vai estar num tribunal julgando as pessoas? Porque eles julgarão. Eles vão passar pelo crivo, eles vão dizer, é verdade. Que Jesus vai dizer o que é certo, o que é errado, e a gente vai dizer, é verdade, não tem, está certo. É impossível discordar. Então, o que eu quero dizer para você é que Jesus está dando chance. Se você está aqui ainda, se você está nos vendo, é porque Jesus ainda está preocupado em te salvar. E a última diferença é que, olha só, Jonas ficou todo ressentido, porque ele não era bem resolvido. Já Jesus nunca ficava ressentido, porque era bem resolvido. Deus resolve salvar os ninivitas. Sabe o que Jonas fez? Sentou-se dentro de uma caverna, perto de uma aboboreira. É isso, né? Pé de abóbora, que é mais fácil dizer. Então, ficou lá olhando para ver o que ia acontecer na cidade. E Deus teve misericórdia. E ele ficou tão chateadinho, tão brabinho, porque ele falou que Deus ia subverter aquela cidade, que a cidade ia ser pervertida, né? E Deus teve misericórdia, porque aqueles homens se arrependeram, jejuaram, colocaram pano de saco, que era um costume de antigamente, para dizer que estava arrependido, inclusive desde o rei até os animais. E ele deveria ficar contente, que mais um povo se converteu. Mas sabe o que ele ficou? Chateadinho. Porque a minha profecia, eu falei lá, Deus mandou dar uma profecia para aquele povo, eu vou dizer o que ele mais ou menos deve ter pensado. Porque Deus mandou dar uma profecia para aquele povo, eu falei e eu fui, olha, Deus me usou como alguém um falso profeta, porque olha só, tudo que eu falei não aconteceu. Ele estava preocupado com a reputação dele, a palavra dele. E muito menos preocupado com o amor de Deus, com o que Deus tinha para aquela vida. E Jesus nunca se preocupou com ele. Jesus ia lá, lavava os pés das pessoas. Jesus foi crucificado. Teve gente que disse assim, se tu és Deus, desce dessa cruz, sai daí, que nós vamos acreditar em ti. É mentira, Jesus sabia que era mentira. Porque às vezes você prega para pessoas e elas não estão nem aí. E tem... a neurolinguística vamos dizer assim, é um estudo que a gente estuda a linguagem corporal. E às vezes a gente está conversando com pessoas e a gente aprende muito isso. Você está falando e a pessoa não está nem aí para você. E é fácil perceber isso. Por quê? Você está falando de uma coisa e quando você termina o assunto, ele já pulou para outro assunto, não tem nada a ver, é porque ele só acabou de escutar por conveniência, mas na verdade ele não ouviu você. Está nem aí. E assim, às vezes as pessoas ouvem o Evangelho, mas já estão pensando em outra coisa. Às vezes a gente faz isso. O que eu quero dizer para você, terminando essa mensagem, porque hoje é dia de Santa Ceia, já está na hora de terminar, Jesus sempre foi bem resolvido. Diante de tudo que ouvimos, com quem eu estou mais parecido? Com Jonas ou com Jesus? Como nos comportamos diante das tempestades? Ficamos apavorados, como os marinheiros do barco de Jonas, e jogamos fora muitas coisas, e perdemos muitas coisas que não temos que perder? Ou estamos como Jonas, dormindo o sono da morte? Ele nem queria mais acordar, ele só queria acordar lá em Tarsis, lá e não tinha nenhum propósito mais na sua vida. Né? Esses marinheiros precisaram reconhecer, jogar fora um Jonas, para que a sua vida fosse salva. O que eu quero dizer? Tem coisas na minha e na tua vida que a gente não precisa jogar fora. Joga fora o Jonas da tua vida. O que é o Jonas? É a teimosia, a desobediência, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. Isso significa o Jonas da tua vida. Enquanto você estiver assim com essa teimosia, com o seu jeito de ver as coisas, não com o que a Bíblia diz, com a tua razão, com o teu jeito de viver, você vai perceber que a tua vida não vai para frente. Porque você não joga o Jonas fora da tua vida, você quer fazer sempre do teu jeito. Mas quando você largar e dizer assim, ó, por isso que você está jogando fora dinheiro,
está jogando fora propriedade, está jogando fora muita coisa porque você não joga fora o Jonas. Agora, quando você jogar fora os Jonas da tua vida, então sim, o mar se acalma, a tempestade para, e você vai poder, pode até passar sim, por mais uma prova, mas você vai poder ver a mão de Deus sobre a tua vida. E a pergunta que eu quero terminar essa mensagem é, as 4 perguntas que fizeram para Jonas. O que você tem feito? Eles disseram para Jonas, qual a tua ocupação? O que você tem feito com a tua vida até aqui? Como está a tua vida? Reflita. A pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você é, o que você tem feito com a tua vida? Como você está vivendo? A segunda pergunta que eles fizeram para Jonas foi, de onde você vem e qual a tua terra? Você sabe de onde você vem? Você veio do céu. Você veio com um propósito. Qual a tua terra? Tua terra é o céu. Então Deus está cuidando de ti. A outra pergunta que fizeram para o Jonas é, a que povo você pertence? E por que você está nesse barco? Você está no barco para fugir? Você está aqui na igreja. Igreja significa o barco. Você está nesse barco para fugir do propósito de Deus? E ficar só no teu comodismo? Ou você está no barco para ser alguém que vai ajudar no reino de Deus? Jesus estava no barco para fazer a obra de Deus. Jonas estava no barco só para fugir o mais longe possível, para dizer que estava ali. Jonas estava com raiva suficiente para morrer, por causa da graça de Deus para com seus inimigos. Jesus, ele não morreu por raiva. Ele morreu por causa do amor. Muita gente quer morrer por causa da raiva, por causa da depressão, por causa da tristeza. E esse não é o motivo para morrer, para ninguém morrer. O motivo para a gente morrer é por amor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Geralmente, culto de Santa Ceia é um culto de ensino, de exortação, de reflexão. Porque nós vamos participar da ceia. Você parece mais com Jonas ou com Jesus? Não sou eu que devo responder essa pergunta, é você. Enquanto você for teimosinho, magoadinho, ressentido, bicudinha, enquanto você quiser fugir das coisas de Deus, você vai perceber que você vem uma tempestade, sai da tempestade, vai para o ventre de um grande peixe, sai do ventre de um grande peixe, pega um povo mau, aí Deus faz a obra e você não está contente, e você quer morrer de novo, aí vem uma coisa, está sempre chateadinho, porque você está fora dos propósitos, dos planos de Deus. Agora, quando você está com Deus, vai vir tribulação, é verdade, vai vir dificuldade, é verdade. Só que você sabe para onde vai, você sabe quem você é, e você sabe quem é o teu Deus. Eu quero orar por você. Coloque a mão no teu coração. Aleluia. Senhor, essa é uma palavra de reflexão, Senhor. E muitas vezes nós queremos uma palavra onde há fogo, há unção, há milagre, há graça. Mas o maior milagre, como disse Jesus, o maior sinal foi o sinal de Jonas. Aonde Jonas teve que sair de uma tempestade e por 3 dias ficar no ventre de um grande peixe para se arrepender verdadeiramente. E mesmo assim depois, ainda assim o coração dele não estava inteiro em Deus. E Jesus, nesses 3 dias que ele ficou no sepulcro, ele fez isso por amor, para que nós pudéssemos ser salvos e hoje participar dessa ceia, mesmo sendo indignos, mesmo sendo como Jonas às vezes, querendo desistir por qualquer coisa, querendo fugir por qualquer coisa. Mas Deus nos convida hoje a sermos um pouco mais parecidos com Jesus, Pai. Eu oro por cada vida, Senhor. Eu não sei o que eles estão precisando. Se é de perdão, que o Senhor os perdoe. Se é de cura, que o Senhor derrame a sua cura.
Se é de um milagre, que o Senhor faça esse milagre, porque o Senhor tem cura, tem perdão, tem milagre, mas o propósito do Senhor sempre é, primeiro, transformar por dentro, para depois mudar as coisas por fora, Pai. Glória a Deus. Enquanto nós louvamos, os obreiros da Santa Ceia podem vir. Enquanto você louva a Deus, fale com Deus. Você e Deus. Diga como você está sentindo. Peça perdão se você precisa. Em nome de Jesus.